Olá, bem-vindos no meu canal. Hoje eu quero falar o seguinte, quero perguntar para você o seguinte: os opostos se atraem? Ou será que são os afins que se atraem? O que você acha, hein? O que você acha? Eu diria o seguinte, né? A gente ouve mais falar isso, os opostos é que se atraem. Os opostos se atraem, com certeza. Mas na minha opinião, os opostos se atraem quando? Para crescerem, vamos colocar assim, para crescerem juntos. Porque como é que duas pessoas diferentes, às vezes, né, com perfis totalmente opostos, como é que essa relação pode dar certo no dia a dia? Se um é de um jeito, o outro é de outro jeito, como é que é isso no dia a dia? O que acontece é que na verdade, para mim, a verdade dessa história é que os afins se atraem, ok? Mas eu quero começar a falar dos opostos, né? Na verdade, quando uma relação saudável é uma relação onde os afins se atraem. E uma relação, quando ela não é saudável, aí tem essa questão dos opostos, né? São pessoas diferentes que a energia de um atraiu a energia do outro e são pessoas que estão emocionalmente não ok. Existe um desequilíbrio, né? E assim, muitas vezes essas relações elas são extremamente tóxicas, nocivas, perigosas, porque existe um desequilíbrio emocional, né, entre os dois, ou uma pessoa que se deixa atrair, né, numa armadilha, como se fosse uma armadilha. Então, assim, essas relações dos opostos que se atraem, para mim, é uma relação de crescimento. A gente convive com essa pessoa, a gente aprende o que tem que aprender, e aí a relação não vai dar certo, e aí tem gente que tem o mesmo padrão, né, de atrair sempre o mesmo tipo de pessoa. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E fica a vida inteira nisso. Sai de uma relação não ok, e aí encontra uma outra pessoa que tem o mesmo perfil, ou parecido daquele outro, daquela outra, e por aí vai. Então, assim, enquanto a pessoa não aprender, não curar, né, o que ela precisa curar dentro de si, ela vai continuar atraindo esse tipo de pessoa. Pessoa que vem para bater. E a pessoa está ali apanhando e não entendendo por que ela é maltratada, né, por aquela outra pessoa, por causa disso. Então, assim, os opostos se atraem para ver se as pessoas crescem, aprendem um caminho melhor aí, né, vão se tratar, tem que se tratar, tem jeito, né, e é isso. Relação, o oposto que atrai o oposto, não dá certo não. Essa relação para mim não tem jeito, mas é necessária para o nosso crescimento. É complicado, né? É bem complicado isso, mas é o que é, gente. É o que é. E aí os afins que se atraem. Vamos falar então os afins que se atraem. É isso. As pessoas elas têm que ter afinidades entre si. Eu não vou falar nem só sobre casal, não. Eu falo até de amizade, sabia?
eu acho que eu vou até falar sobre um outro, e colocar aqui um outro assunto que eu ia falar no outro vídeo, mas eu vou falar aqui também. A gente, principalmente quando chega na idade que eu tô, sabe? Quando a gente vai ficando mais madura é horrível, né? Esse termo eu acho que não se usa mais, não. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente, eu pelo menos, eu prezo muito a qualidade. A quantidade já não é mais importante, a qualidade é que é importante. A qualidade da relação, né? Então, assim, hoje eu quero conviver com pessoas que tenham mais ou menos a minha vibe, sabe? Pensem mais ou menos como eu penso. É questão de afinidade, eu não tenho como definir muito isso, sabe? As pessoas têm que ter afinidades, gostar de coisas parecidas, ou às vezes até das mesmas coisas. Gosto disso, não gosto, com as diferenças, óbvio, porque ninguém é igual a ninguém. Mas assim, às vezes a gente força uma barra tentando seguir o ritmo de uma pessoa que não tem o meu ritmo, né? Então, isso, sabe? Afinidade é a pessoa que você consegue conviver e ficar bem, né? Uma amiga, um amigo, relacionamento familiar mesmo, parentes, convivência no trabalho, né? Às vezes você está trabalhando e você tem mais afinidade com aquela pessoa e não tem tanto com a outra. Mas assim, mas principalmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente quer muito sossego, a gente quer muito tranquilidade, sabe? A gente quer estar perto de pessoas que entendam o que a gente fala, né? Que a comunicação ela tem que ser legal, tem que encaixar, sabe? É horrível quando você vai num lugar, ou quando você está num grupo, ou quando você está num local onde que você fala uma coisa e as pessoas entendem outra, sabe? A conversa não encaixa. É horrível isso, né? O pessoal não entende, você fala e é com clareza, mas as pessoas não entendem, mas é porque é isso, não tem afinidade, não. E aí, desculpa, e aí os opostos se atraem? Pra mim, não. Pra mim, nessa fase que eu tô, não atrai mais, entendeu? Eu quero boas relações, eu quero isso, sabe? Sintonia. Quero estar em sintonia, quero falar as coisas e as pessoas entenderem, quero entender o que as pessoas falam. E eu vou misturar então um assunto que é importante chegar numa fase da vida e você dizer que é a fase que eu estou vivendo, e eu vou compartilhar com vocês, falar o seguinte: eu quero a minha tribo, eu preciso achar. Outro dia eu falei para um médico, conversei muito com esse médico, porque estava muito frio no Rio de Janeiro. Uma segunda-feira eu tinha aqui no ortopedista, e muito frio, eu saí de casa cedo, cheguei lá, não tinha ninguém, achei estranho, porque sempre fica muito cheio. Era uma segunda-feira e muita gente se machuca no final de semana, né? Porque sai e tal, e aí sempre cheio, não tinha ninguém. E aí eu fiquei muito tempo conversando, batendo papo com o médico que me atendeu. E eu falei, eu quero a minha patota. Gente, patota é um termo que a gente usava antigamente. Aí ele me atualizou, você tem que achar a sua tribo, né? Eu falei, isso, eu quero achar a minha tribo. E é isso, gente. A gente tem que querer achar, né?
pessoas que têm um perfil, nosso perfil, que se pareçam conosco, que tenham mais afinidades do que, sabe, do que outras coisas, né? Que a gente consiga se afinar mesmo, né? Se harmonizar, né? Porque é isso que vem agregar para a nossa vida depois de uma certa idade. Na idade que eu estou, é isso que eu quero. Eu quero gente que agregue, eu quero gente que goste de mim, me aceite como eu sou. Eu posso melhorar? Posso. A gente está aqui para crescer, né? E eu estou me melhorando na medida do possível. Não é fácil, a vida está desafiadora, né? Porque a gente está lidando com várias coisas. Já não basta a transformação do planeta, né? Que a gente está passando pela transformação e a gente no meio disso tudo, né? Mas olha, mais uma razão para você querer encontrar a sua tribo, porque é encontrando as pessoas que têm afinidades é que a gente vai pegando força. Porque quando a gente está com o oposto, esse oposto que não atrai, na verdade, que não agrega, o oposto atrai, mas não agrega. Esse oposto suga a nossa energia, adoece a gente. Então a gente tem que buscar sempre atrair, né? Ter uma energia, né? Que consiga atrair as pessoas com quem a gente quer se relacionar. Que tenha realmente essa afinidade e que fale a mesma língua, porque é isso, né? Tem que falar a mesma língua, gente. Não dá você falar uma coisa e a pessoa entende outra. Você está falando português, está falando aí na sua língua e a pessoa não entende. Eu digo, meu Deus, é complicado isso, viu? Eu de vez em quando tenho uns estresse aí, porque mas tudo bem, compreensível, porque eu estou num nível X de entendimento, a pessoa está num outro nível, e isso acontece. Né? Mas não é fácil, né? Quando a gente quer se comunicar com alguém, quando a gente se posiciona e a comunicação não acontece, porque comunicação não é só falar, né? A gente fala, mas cadê a comunicação? Você tem que tocar o outro, né? E interagir com o outro. Se não consegue interagir, a comunicação ela não existe. Não foi comunicado aí. Comunicar não é só falar, né? Tem que haver um entendimento. E então, se liga nisso, sabe? Se você está sentindo que você está transformando algo dentro de você, que você está sentindo necessidade de encontrar a sua tribo mesmo, sabe? A sua patota, abre espaço na sua vida. Se você acha que na sua vida tem coisas que não estão agregando, e eu falo de tudo mesmo. Quer seja relacionamento amoroso, relacionamento assim, de amizade, se você frequenta um lugar X que não é mais a sua praia, que você sente que não é mais aquilo, aí se abra, né? Fale com Deus. Eu falo muito com Deus, eu falo, eu preciso disso, eu quero isso já não cabe mais na minha vida. Aí eu saio, me afasto, sabe? Para abrir espaço para o novo, né? Porque se você fica com o velho, o novo não vai chegar. Você vai continuar ali com aquilo que te faz mal, e o novo não vai chegar. Então, coloca na sua cabeça, o que agrega é você atrair pessoas que tenham a ver com você. E isso é afins que se atraem. É o positivo, é a coisa positiva, é o que a gente deve almejar, é o que a gente deve buscar, é o que a gente deve desejar. Pessoas que tenham afinidades conosco.
tá? Para poder tornar a nossa vida melhor, para que a gente possa passar por essa travessia aí, que a nossa travessia seja mais suave, porque senão a gente vai complicando a vida cada vez mais. E tente aprender com os opostos que você está atraindo, tente aprender logo o que você precisa aprender, para poder virar essa página aí, tá bom? E o que mais eu posso falar? Tá aqui, olha, eu ia falar no outro vídeo lá atrás, mas eu esqueci. Eu amo filme, já falei, vou continuar falando. Eu assisti um filme maravilhoso, que não tem nada a ver com isso, com o assunto, mas eu quero compartilhar com vocês. O nome do filme é Amor Impossível. Presta atenção. Não tem muito a ver com amor, tem a ver, mas, sabe, porque de repente você é um homem que está me assistindo e diz, filme romântico eu não gosto não. Ou então tem mulher que também não gosta, mas não tem nada a ver de romance, não tem muito a ver, ou não tem quase nada a ver, tá? É um filmaço, gente. Os atores são excelentes, eu não sei o nome dos atores, mas 2 deles eu já vi filmes com eles. A dublagem é maravilhosa, porque a dublagem faz uma diferença no filme. Tem comédia, tem um sheik árabe que é fora da caixinha, é um cara altruísta. Se você gosta de pescaria, o assunto é pescaria, o assunto em pauta acaba virando pescaria. Tem política, mas dentro dessa política, políticos, mas tem comédia ali, sabe? Tem uma mistura de são tantos ingredientes nesse filme, Amor Impossível. E é um filme maravilhoso, você vai ficar assim encantado. Agora eu vou dar uma dica. Eu fui procurar esse filme porque quando eu assisti pelo YouTube, botava assim, comédia romântica, como é que é? Não sei o que, romântico, filme romântico, maravilhoso. E eu falei, mas qual é o nome do filme? Aí eu fui buscar, depois que eu assisti o filme, eu fui buscar. E aí, quando eu buscava lá, botava filme Amor Impossível, entrava Um Amor Impossível, não é esse. Tá? Não é esse. Então eu vou dar a dica. Você quer assistir talvez no Netflix, eu não sei onde está, eu assisti pelo YouTube. Então você vai lá no YouTube, bota assim, filme Amor Impossível, completo dublado. E ali tem uma sinopse, traz a fotografia de um casal, né? E tem a sinopse falando sobre uma questão com peixes, com pescaria com peixes, tá bom? Então, só para você não se perder aí e encontrar o filme certo, não é esse filme Um Amor Impossível. O filme é Amor Impossível, maravilhoso, fica a dica. E se você gostou de tudo que eu falei aqui, dá o seu joinha, se inscreva se você não está inscrito. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser, e Ele quer, gente. Tchau, fiquem bem.